Seja muito bem-vindo à apresentação do Start Finance. É o nosso sistema de gestão financeira que serve para organizar a vida financeira tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, empresas, tá? Entrada, saída, despesas, categorias, você se programar, tem aquela questão de despesas recorrentes, enfim. Para que você possa ver, a gente já está aqui na tela do dashboard, que é o painel principal aqui, onde você vai ver as principais métricas, o que entrou, o que saiu, resultado, isso é, trazendo essa comparação aí do que entrou, né, do que saiu e o que realmente sobrou ali. Entra aqui a questão do resultado, uma comparação ao mês anterior. Você tem aqui, já na parte de cima aqui, alguns lançamentos, por exemplo, que você pode fazer aqui de entrada ou de saída. Você tem aqui as notificações, então sempre que vence ali uma recorrência, uma cobrança, uma entrada, uma saída, então tudo isso fica aqui no histórico de notificações. Aqui você tem o modo Light do sistema e o modo Dark também do sistema, que é um modo muito bonito aí também, tá? Então, basicamente, aqui você já tem aqui também a evolução financeira dos últimos 6 meses. Então, aqui vai aparecendo um gráfico de acordo com os números que você vai adicionando aí dentro do financeiro. Aqui tem um score, que é uma pontuação de uma média de como tá ali a tua situação financeira, tá? Então, ela pode cair, ela pode aumentar de acordo com os números que você vai preenchendo aí também, tá? Aqui você tem uma projeção de caixa. Então, automaticamente aqui traz uma projeção baseado também em entradas e despesas, tá? E baseado também na questão de recorrência aí, tá? Aqui você tem alguns insights e aqui você tem alguns lançamentos. Então, tudo que você coloca lá em entrada, despesas, em recorrência, automaticamente ficam aqui as últimas modificações, as últimas informações que você adicionou aí no sistema, tá? Bom, então você tem aqui em entradas, onde você vai colocar aqui de forma avulsa, tá? Então, vamos supor que o cliente te pagou. Lógico que você vai precisar primeiro adicionar esse cliente, você vai colocar aqui, por exemplo, o cliente pagou R$297, você coloca aqui uma descrição, por exemplo, cliente X, tá? Você vai escolher aqui a categoria, tá? Então, colocar aqui a categoria venda, você vai escolher aqui, por exemplo, o nome de um cliente, tá? E automaticamente você vai colocar aqui também a data, tá? Que você está recebendo esse pagamento. Vou colocar aqui a de hoje, coloquei, automaticamente entrou aqui, ó, cliente X. E se eu vier agora lá no painel, também vai ter essa informação aqui, olha, de cliente X que entrou, tá vendo? Entrada e já entra como hoje. Então, se eu quiser fazer uma entrada ou uma saída de uma despesa, de um gasto que eu fizer, por exemplo, posso colocar aqui, ó, despesa, já vem marcado, posso colocar aqui, por exemplo, uma despesa pessoal minha, sem ser da empresa. Eu posso colocar aqui R$197, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, gasolina. Então, isso aqui, esses dois menus aqui, vou colocar aqui o que foi, se foi pago, por exemplo, cartão de crédito, vou colocar aqui a data de hoje, coloquei e automaticamente entrou aqui gasolina. Se eu vinha lá no painel também, foi atualizado esse número tanto aqui, quanto entrou aqui também de despesa e ele fica com o númerozinho vermelho. Aqui eu tenho as categorias que eu posso colocar, categoria, posso colocar um ícone nessas categorias, posso colocar aqui, por exemplo, a questão de orçamento. Então aqui você, essa questão de orçamento é basicamente da seguinte forma, galera. Você vai colocar aqui, por exemplo, para cartão de crédito. O meu orçamento para cartão de crédito é R$10.000. Pronto. Esse é o meu limite para cartão de crédito. O meu limite para, por exemplo, deixa eu colocar aqui, posso colocar inclusive outras categorias. Deixa eu vir aqui em categorias. Categorias, vou adicionar aqui uma nova categoria e vou colocar aqui, por exemplo, jantares. Pronto. Vou colocar aqui jantares, vou colocar aqui como despesa, vou deixar esse íconezinho aqui mesmo, tá? E vou colocar, pronto, essa categoria. Quando eu vier em orçamento, eu posso criar aqui um orçamento e colocar aqui, por exemplo, jantares. E vou colocar aqui, olha, uma média, no máximo, eu posso gastar mensal R$2.000 com esse tipo. Então, eu vou colocando ali limites, tá, de orçamentos para que eu possa me basear depois, bater o olho aqui e falar, opa, quanto que eu já gastei de cartão de crédito? Opa, eu já gastei X de cartão de crédito. Quanto que eu já gastei, por exemplo, de saidinhas para jantares, né, coisas supérfluas. Então eu vou colocando aqui meus orçamentos para mim bater o olho e falar, opa, já gastei X de gasolina esse mês, já gastei Y de jantar esse mês, e ele vai calculando aqui de acordo com as despesas que você vai adicionando ali, tá? Isso aqui é muito bacana. Então você pode adicionar aqui os seus clientes, então você vai adicionar aqui o nome do seu cliente, e-mail, para fazer alguma observação. E recorrência, galera, aqui é muito bacana, porque isso daqui autoalimenta esses dois aqui, olha. Eu posso vir aqui e colocar o nome do cliente, posso vir aqui e escolher o cliente aqui também, posso colocar aqui a categoria, por exemplo, vendas, vou colocar aqui orçamento, valor, e eu posso dizer aqui, por exemplo, que essa recorrência aqui é de entrada, né, que é de um cliente, por exemplo, ó, cliente
Y. Então, vou colocar aqui, ó, cliente Y, vou colocar aqui empresa, vou colocar aqui, se eu quiser puxar o nome do cliente aqui, ou senão eu só puxo esse. Bom, então vou colocar aqui, por exemplo, que vai começar a recorrência para esse cliente dia 22. Quando eu clicar aqui, eu coloquei aqui 12 meses, já coloquei aqui todas as informações, eu clico aqui, ó, salvar recorrência, automaticamente salvou. Quando eu vier aqui, ó, cliente Y, pronto, tá aqui o cliente Y. Se eu clicar aqui, ó, pagou ou marcar como recebido, pronto, marquei como recebido. Ele entra como saldo positivo e ele já entra aqui agora em entradas, porque em entradas só vai estar realmente o que foi pago no dia, tá? Então, no dia e durante o mês. Então, se esse cliente fosse vencer amanhã, ele ia estar somente aqui em recorrência. Mas como ele foi pago, então se eu colocar aqui, ó, cliente Y, tá? Como ele já marcou aqui como pago, se eu colocar aqui, ó, desfazer configuração, automaticamente ele fica, deixa eu ver aqui, ó, cliente Y, ó. Eu desfiz lá, então eu posso vir aqui marcar manualmente e ele vem aqui para a entrada. Se eu desmarquei, automaticamente ele some aqui de entrada também. E aqui eu tenho a questão das minhas metas, onde eu posso colocar aqui minhas metas. Eu tenho aqui a questão das dívidas que eu posso colocar aqui. Então são dívidas de financiamento. Tá? Eu tenho um financiamento da casa, eu tenho um financiamento do carro, os juros é X por mês, é um juro baseado em X%, a quantidade de parcelas, o valor. Salvo aqui, automaticamente eu consigo bater o olho aqui e ver as minhas dívidas, que são dívidas, financiamentos, tá? Financiamentos de um carro, de um veículo, de um terreno, enfim, uma construção, você pode colocar aqui também, tá? Análise, eu consigo bater o olho aqui, ver o que está acontecendo, eu consigo adicionar minha equipe aqui, eu consigo fazer configurações aqui. Além disso, você que vai ser dono do sistema aí, você tem um painel super admin, onde você vai poder clicar aqui, visualizar ali o MRR da empresa, da plataforma aí, quantas empresas tem ativas, você vai poder criar os seus planos, a gente vai adicionar aqui embaixo também para você poder mudar a sua logomarca, subir o seu domínio, tudo isso já vai ter pronto aí para você também, claro, tá? Para você poder personalizar. E aí, basicamente, você tem um sistema, tá? Simples, mas que todo mundo hoje precisa. Se você subir um anúncio básico e falar para as pessoas, olha, com apenas 10, 20, 30 reais, isso daqui não é um sistema que você vai cobrar 200, 300, 400, 500 reais, tá? Por mês. Mas é um sistema para você vender realmente barato. Ele é um sistema leve, então qualquer VPS instala super tranquilo, tá? Um banco de dados bem enxuto e que você consegue vender mensalidades aí de pelo menos 97 reais aí, tranquilo, 50 reais se você quer volume, tranquilo, tá? Então tudo que você precisa fazer para ser dono desse sistema agora é só clicar aqui no botão abaixo e já adquirir o seu.